Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos. Mais um dia que Deus nos concedeu, mais um dia que nós estamos de pé na fé, com a graça e a misericórdia do nosso Deus. E só temos que louvar e agradecer a Deus por isso. Vamos dar continuidade ao livro de Mateus. Agora vamos para o capítulo 14 e o capítulo 15. O 14 fala aqui da morte de João Batista. Ele é decapitado, primo do Senhor Jesus, o precursor, aquele que preparou o caminho para o Senhor Jesus, do verso 1 ao verso 12. Herodes, influenciado pela Herodias, que ordena a decapitação de João Batista, porque João Batista havia sido preso porque ele criticava o casamento ilícito de Herodes. E também a sua pregação era muito forte. Então, a sua morte, eu posso dizer que a sua vida como um precursor de Cristo, né? Então, o que vemos aqui é João Batista na sua pregação, que era muito forte, e Herodes aqui se incomodou muito, a pedido de sua mulher, vai pedir a cabeça de João Batista. E quando nós falamos a verdade incomoda. A verdade, ela incomoda muitas pessoas. Por isso que a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós trabalhamos com a verdade, o inferno trabalha com a mentira e a verdade sempre incomoda aqueles que vivem também na mentira, né? Então, aqui no verso 13 ao verso 21, também fala da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus vai fazer isso duas vezes, nós vamos falar essas vezes aqui, no seu ministério, e após a morte de João Batista, e após a primeira viagem missionária dos discípulos, os discípulos voltam, Jesus pega os discípulos e vai para o deserto. Em outras palavras, um lugar retirado. Jesus e os discípulos iriam descansar um pouco, mas a multidão ficou sabendo que Jesus e os discípulos estavam ali. Então Jesus, ele liberta, cura os enfermos e usa da compaixão, da misericórdia para fazer um dos milagres mais extraordinários da Bíblia. Ele alimenta o espírito, a carne, mas também alimenta o espírito com 5 pães e 2 peixinhos. Ele faz aquela multiplicação extraordinária. Por isso que nós temos que ter compaixão. Quantas são as pessoas que falam: pô, só está indo para a igreja por causa do trabalho social? Não, aquelas pessoas só iam atrás do Senhor Jesus para comer. E também o Senhor Jesus usou da sua graça, da sua compaixão, da sua misericórdia. Então não importa se a pessoa está vindo, usa da compaixão, usa da misericórdia. Ah, só está vindo porque está sofrendo. Ah, só está vindo porque isso, porque aquilo outro. Não julgues para que não sejam julgados, mas faça igual ao nosso Senhor. Use da compaixão. E aquelas pessoas que só iam atrás dele para o alimento, para o milagre, eram aquelas pessoas que recebiam a atenção e o carinho também do Senhor Jesus. Isso é muito forte. Então, movido de uma compaixão, ele cura, ele liberta 5.000 homens. Por que 5.000 homens? As mulheres não eram contadas antigamente. Então, elas 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Muita gente. Houve aqui uma multiplicação. Do verso 22 ao 33, Jesus, ele anda sobre as águas, o mar da Galileia. Ele andou, os discípulos ficaram com medo, mas teve um que foi ao encontro do Senhor Jesus. Esse foi Pedro, e ele também andou pelas águas. Mas quando ele reparou a ventania, a tempestade, ele se afundou. E ali estava o Senhor Jesus, pegou ele pelas mãos. E foi algo glorioso. No verso 34, Jesus e a sua fama ia se aumentando mais e mais. Vamos para o capítulo 15. O capítulo 15 fala as tradições humanas e o coração puro. Jesus e as tradições judaicas. Aqui é muito forte, né?
que então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram até Jesus perguntando: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lava as mãos antes de comer? Jesus falou: o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. É ou não é verdade? Então, isso é muito forte. Não é o que entra, né? Mas é o que sai, é muito forte. Em outras palavras, era muita hipocrisia. Como está escrito aqui também, né? Os meus lábios louvam, mas o coração estava longe. E quantas são as pessoas que estão assim? Na igreja, o corpo presente e o espírito ausente. Louva com os lábios, mas o coração está longe de Deus. E eles criticavam os discípulos porque os discípulos não lavavam as mãos. E Jesus criticava eles por causa da sua hipocrisia. E no verso 21 até o 28, ele mostra a fé daquela mulher cananeia. E Jesus falou: que fé é essa, né? É um modelo de fé a ser seguido. E ali nós aprendemos com a mulher cananeia a perseverança. Tá aqui, ó, a mulher cananeia. E ela fala, né, algo muito glorioso, que Jesus, ela é persistência, é ousadia. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos? Disse ela, porém. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do dono. Ela persistiu, ela perseverou, ela foi para cima. Que eu, que você, que todos nós também venhamos ter essa fé, essa ousadia de perseverar. Do verso 29 ao 39, fala da segunda multiplicação dos peixes, agora para 4.000 homens, fora as mulheres e fora as crianças, porque as mulheres não eram computadas. Então sempre Jesus ele vai compadecer, vai ter compaixão. E ele ensinava isso para os discípulos. Então tem a multidão que Jesus falava por parábolas para eles também entender ou também não entender, e sempre atendendo a necessidade daquelas pessoas que mais precisavam. E para os discípulos, Jesus ensinava. Para a multidão, ele tinha compaixão e ensinava por parábolas. Esse é o nosso Deus, tá certo? E vamos ficando por aqui. Foi aí alguns minutos, porque ontem nós falamos do capítulo 13 e hoje do 14 e do 15. E amanhã, 16, 17 e 18 do livro de Mateus. Eu quero que você venha ler e aqui nós vamos te explicar. Tá certo? Deus abençoe a sua vida poderosamente e o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir, é amanhã, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Até mais. Deus abençoe a todos.